Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Pedro Souza e no vídeo de hoje vamos começar o estudo do que são as FPGAs, que vem do acrônimo em inglês para Arranjo de Gates Programáveis no Campo. Muito bem, os FPGAs eles são dispositivos lógicos programáveis que são semelhantes aos CPLDs, porém eles incorporam um grau de complexidade maior. Ou seja, os FPGAs eles são dispositivos lógicos programáveis que são mais avançados, ou seja, têm mais funções do que os CPLDs. Existem algumas diferenças entre os FPGAs e os CPLDs. A estrutura de um CPLD e de um FPGA, elas são bastante semelhantes entre si. Porém, existem algumas diferenças fundamentais entre um FPGA e um CPLD. A primeira diferença de um CPLD para um FPGA é que cada bloco lógico lá no seu FPGA, ele tipicamente tem uma quantidade pequena de entradas, geralmente de 3 a 5 entradas, diferentemente do CPLD. O CPLD geralmente ele tem uma quantidade maior de entradas, geralmente variando de 15 até 18 entradas. Outra diferença, e uma das principais diferenças entre o CPLD e as FPGAs, é como as funções lógicas são implementadas. Num CPLD, as funções lógicas são implementadas a partir de soma de produtos. Já no FPGA, as funções lógicas elas são implementadas através de tabelas de consulta, também denominadas de lookup table. Uma diferença importante dos CPLDs e das FPGAs refere-se à complexidade desses dispositivos. As FPGAs elas permitem incorporar muito mais funções lógicas do que os CPLDs. Geralmente as FPGAs ela incorporam de milhares até vários milhões de portas lógicas embutidas no FPGA, diferentemente do CPLD que tem uma quantidade menor de portas lógicas equivalentes. Outra diferença importante entre um FPGA e um CPLD é que a maioria das FPGAs ela incorpora alguns recursos de memória internamente ao chip. Geralmente, essa memória é uma memória do tipo RAM que ela pode ser reconfigurável, ou seja, você pode definir alguns parâmetros dessa memória RAM interna ao FPGA. Geralmente, os CPLDs eles não possuem memória interna ao seu chip. Outra diferença do FPGA para o CPLD é que a estrutura interna do CPLD ela é mais simples. Desta forma, como a estrutura interna do CPLD ela é mais simples, é mais fácil você conseguir prever qual vai ser os atrasos entre as estruturas aí do seu CPLD. Em contrapartida, a estrutura interna do FPGA ela é um pouco mais complexa e desta forma é um pouco mais difícil de prever quais são os atrasos internos entre as estruturas do FPGA. Por fim, uma grande diferença dos FPGAs para os CPLDs é que as FPGAs elas são voláteis, diferentemente dos CPLDs que são estruturas não voláteis. Aí no slide nós estamos apresentando a estrutura geral de um FPGA. Veja que ela é bastante semelhante à estrutura interna de um CPLD. Você tem os blocos lógicos que podem ser interconectados usando a matriz de interconexão. Além dos blocos lógicos e da matriz de interconexão, você tem os blocos de entrada e saída. Igualmente aos CPLDs, você não tem pinos dedicados à entrada e nem pinos dedicados à saída. Qualquer pino do FPGA pode ser configurado como entrada ou pode ser configurado como saída. A exceção, no caso, são os pinos de sinais de controle, que eles só podem ser configurados, nesse caso, como entrada. Além disso, no FPGA, você pode ter blocos de memória interna ao chip, como, por exemplo, um bloco de memória RAM. Uma diferença entre a estrutura interna dos FPGAs e dos CPLDs refere-se à matriz de interconexão. No FPGA, a matriz de interconexão ela é dita regular. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que você tem um conjunto de barramentos tanto dispostos na horizontal como dispostos na vertical. Então você tem uma estrutura regular de barramentos e os blocos lógicos podem ser ligados a essa estrutura regular de barramentos. No CPLD é como se você tivesse apenas um barramento em que esse único barramento recebe todos os blocos lógicos. Dessa forma, a estrutura interna do CPLD ela é mais simples, porque você tem apenas um barramento, diferentemente
no FPGA em que você tem um arranjo de barramentos dispostos na horizontal e na vertical. Todavia, embora seja mais complexa, a estrutura dos barramentos da matriz de interconexão do FPGA ela é mais versátil do que a matriz de interconexão dos CPLDs. Por isso que o FPGA ele é um dispositivo que ele é mais versátil do que o CPLD, porém, por ter uma estrutura de interconexão mais complexa, é mais difícil você prever quais vão ser os atrasos decorrentes de sinais que vão estar trafegando nessa matriz de interconexão. O FPGA tem alguns componentes elementares, são eles: o bloco de arranjo lógico, denominado também de LAB, do acrônimo em inglês Logic Array Block, a matriz de chaveamento, denominado em alguns FPGAs de Fast Track Interconnect, os blocos de entrada e saída e o EAB, que vem da sigla em inglês Embedded Array Logic. Sempre lembrando que o EAB ele é um bloco opcional. Então vão ter FPGAs que vão ter o EAB e vai ter FPGAs que não vai ter o EAB. O bloco de arranjo lógico é onde vão estar implementadas funções elementares lá do seu FPGA. A matriz de chaveamento vai ter a mesma função lá do CPLD, vai ser responsável por unir um bloco lógico a outro bloco lógico. Os blocos de entrada e saída vão ser os blocos que vão agrupar os pinos de entrada e saída e vão definir se um determinado pino ele vai funcionar como entrada ou se ele vai funcionar como saída. E o EAB é justamente aquele bloco de memória interna que você vai ter lá no seu FPGA. Em particular, o bloco de arranjo lógico, o LAB, ele é composto por um agrupamento de elementos lógicos. Ou seja, um LAB, na verdade, ele é um conjunto de elementos lógicos, também denominados de LE, que é da sigla em inglês Logic Elements. Cada elemento lógico, por si só, ele é composto por duas entidades. Você vai ter a tabela de consulta, que é a lookup table, também chamada de LUT, e os flip-flops. Então, a união de uma tabela de consulta com um flip-flop é chamado de elemento lógico e o conjunto de elementos lógicos é chamado de bloco de arranjo lógico. O que a gente vai estudar agora é como as funções lógicas elas podem ser implementadas nas tabelas de consulta, ou seja, como as funções lógicas elas são implementadas internamente dentro lá do seu FPGA. Então, a lookup table ou a LUT nada mais é do que uma tabela em que você vai relacionar para diferentes valores de entrada qual é o respectivo valor de saída. Ou seja, a lookup table nada mais é do que a implementação de uma tabela da verdade. Em um FPGA, as funções lógicas elas são implementadas justamente utilizando uma lookup table. Isso é um ponto principal de diferença do FPGA para os CPLDs, porque nos CPLDs as funções lógicas elas são implementadas a partir de soma de produtos. Ou seja, a grande diferença entre um CPLD e um FPGA é como as funções lógicas são implementadas. No CPLD ela é implementada a partir de soma de produtos e no FPGA ela é implementada a partir da lookup table, ou seja, ela é implementada a partir da tabela da verdade. Então vamos estudar como é que uma determinada função lógica combinacional pode ser implementada usando uma lookup table. Então vamos supor que nós desejamos implementar essa função lógica. F é igual a x negado, y negado ou xy. Vamos implementar essa função lógica utilizando uma lookup table. E a gente já sabe que a lookup table nada mais é do que a tabela da verdade do meu circuito. Então, a primeira coisa que eu tenho que obter nesse caso é justamente a minha tabela da verdade. Então, vou obter minha tabela da verdade para essa função lógica, que é designada aí no slide. Então, eu tenho as minhas entradas x e y e a minha saída f. Para xy00, minha saída f é igual a 1. Para xy01, a minha saída f é igual a 0. Para xy10, a minha saída é 0. E para xy iguais a 1, a minha saída é igual a 1. Eu quero implementar essa função lógica a partir de uma lookup table. Neste caso, a lookup table vai ser a implementação da tabela da verdade. Então, como eu tenho uma tabela da verdade com 4 linhas, eu também vou ter uma lookup table com 4 posições. Então, vou implementar essa lookup table a partir de uma memória em que ela tem 4 posições de memória. A posição 0, a posição 1,
a posição 2 e a posição 3. No caso, posições de 0 até 3 são 4 posições de memória. Por ter 4 posições de memória, eu vou ter duas linhas de endereço, que aqui são as linhas A1 e a linha A0. Então, o que eu vou fazer? Eu vou jogar essa tabela da verdade para dentro da minha lookup table. A primeira coisa é associar nas linhas de endereço as minhas variáveis de entrada. Então, a minha variável x entra no endereço A1 e a minha variável y entra no endereço A0. Na saída da minha memória, eu tenho justamente a saída do meu circuito combinacional, que é a saída F. Veja que para cada combinação de x e y aqui, eu vou ter um endereço associado. Por exemplo, quando x e y for 0, 0, eu estou associando ao endereço 0. XY01 eu vou estar associando, no caso, ao endereço 1. XY igual a 10, isso vai estar associado ao endereço 2. E XY11, isso vai estar associado ao endereço 3. Então, o que eu vou fazer agora é simplesmente preencher nesses endereços, no endereço 0, no endereço 1, no endereço 2 e no endereço 3, os valores para a minha saída 0. Então, lá na minha LUT, na posição 0, eu vou ter o valor 1, na posição 1 eu vou ter o valor 0, na posição 2 eu vou ter o valor 0, e na posição 3 eu vou ter o valor 1. Veja aqui que nesse caso, quando XY for 0, 0, por exemplo, eu acesso a posição 0 de memória e nessa posição 0 de memória o meu valor é igual a 1. Então aqui na saída da LUT eu vou ter 1, que é justamente a saída da minha tabela da verdade quando as entradas XY for igual a 0, 0. Quando XY for 0, 1, eu vou acessar a posição 1 de memória e na posição 1 de memória o conteúdo é igual a 0. Então aqui na saída vai aparecer justamente 0, que é justamente o valor que eu vou ter para a minha saída da tabela da verdade quando as minhas entradas for 0, 1. Quando XY for 1, 0, eu acesso o endereço 2 de memória. No endereço 2 de memória eu tenho o valor 0. E esse valor 0 vai aparecer aqui na minha saída da minha LUT. Veja que o valor 0 é justamente a saída da tabela da verdade quando as minhas entradas for igual a 1, 0. E por fim, quando as minhas entradas são iguais a 1, 1, eu acesso o endereço 3 de memória. No endereço 3 de memória o conteúdo é igual a 1. Então na saída da minha LUT eu vou ter o valor 1, que é justamente a saída da tabela da verdade quando as entradas são iguais a 1, 1. Então, essa LUT aqui, essa lookup table, está justamente implementando essa tabela da verdade, que por consequência está implementando este circuito combinacional aqui. Então, na FPGA é desta forma que as funções lógicas elas são implementadas. Elas são implementadas a partir de uma lookup table, não a partir de soma de produtos. A questão principal é que uma LUT ela é capaz apenas de gerar lógica combinacional. Só que a gente sabe que os circuitos digitais eles se dividem em lógica combinacional e lógica sequencial. E uma das principais características da grande maioria dos circuitos sequenciais é a presença de flip-flops. Então, a gente deve projetar um elemento que seja capaz tanto de gerar lógica combinacional como gerar lógica sequencial. Como é que a gente faz isso? A gente inclui, associar a cada uma das lookup tables, alguns flip-flops. Então a gente tem a lookup table, que é capaz de implementar a lógica combinacional, e quando eu quero implementar a lógica sequencial, eu utilizo o meu flip-flop. Então a união de um flip-flop com uma lookup table é o que a gente chama elemento lógico. Então aqui no slide nós temos uma estrutura geral de um elemento lógico. Nós temos uma lookup table que tem até 4 entradas no caso. Então essa lookup table é capaz de gerar funções lógicas combinacionais de até 4 entradas. E eu vou ter uma saída. Essa saída, ela tanto é entrada para o meu flip-flop, como a entrada para esse seletor. E a outra entrada desse seletor é a saída do flip-flop. Então esse seletor pode selecionar duas possibilidades possíveis. Ele pode selecionar diretamente a saída da minha LUT ou pode selecionar a saída do meu flip-flop. Então esse meu seletor aqui,
Pode selecionar se eu quero fazer uma lógica puramente combinacional, que é pegando só a saída da LUT, ou se eu quero implementar uma lógica sequencial, que é pegando a saída do meu flip-flop. Essa seleção ela é feita a partir de bits que vão estar presentes em uma memória do tipo SRAM internamente ao meu FPGA. E a saída desse seletor é justamente a saída do meu elemento lógico. Então lá na minha FPGA, as minhas funções lógicas elas vão ser implementadas dessa forma aqui, a partir dos elementos lógicos. E a união de alguns elementos lógicos é o que a gente denomina arranjo de blocos lógicos. As FPGAs, além dos arranjos de bloco lógico, da matriz de interconexão e dos blocos de entrada e saída, também permitem a implementação de alguns blocos de memória internos ao FPGA. Esses blocos de memória é o que a gente chama de EAB, que vem da sigla em inglês Embedded Array Block. Então, o EAB nada mais é do que um bloco flexível, ou seja, você consegue modificar alguns parâmetros dele, de uma memória do tipo RAM, que permite implementar algumas funcionalidades. Por exemplo, circuitos multiplicadores, circuitos de correção de erro, filtros digitais e assim por diante. Na verdade, a EAB ela vai se comportar como uma grande LUT, ou seja, uma lookup table com uma grande quantidade de entradas. E essa LUT muito grande, ela vai permitir implementar funções lógicas combinacionais de várias entradas, ou seja, funções lógicas combinacionais complexas. Só que nesse caso você vai utilizar só um único bloco. Por isso que essa implementação acontece de forma rápida. Outra possibilidade do EAB é configurar ele justamente como uma memória do tipo RAM, que essa memória vai estar interna ao FPGA. E essa memória do tipo RAM, ela pode ser utilizada, por exemplo, para armazenar alguns valores. Por fim, um conceito importante existente em FPGAs é o que a gente chama de memória de configuração. A memória de configuração consiste nos bits que estão armazenados nos elementos lógicos e na matriz de chaveamento. Ou seja, a memória de configuração é o que vai definir qual circuito que vai ser implementado lá no seu FPGA. A programação da FPGA consiste em você pegar a memória de configuração e jogar para dentro da memória interna do seu FPGA. E isso você faz a partir de ambientes de desenvolvimento. Você vai ligar o seu FPGA a partir de um cabo específico ao computador e, utilizando um software instalado no seu computador, que no caso é o ambiente de desenvolvimento, você vai conseguir carregar uma memória de configuração, ou seja, um determinado circuito, para dentro do seu FPGA. Então, basicamente, a programação da FPGA consiste em carregar essa memória de configuração. Então, pessoal, por hoje nós ficamos por aqui. No próximo vídeo, nós vamos apresentar a plataforma que a gente vai utilizar aqui no curso e vai ensinar como instalar o ambiente de desenvolvimento que nós vamos utilizar. No caso, nós vamos utilizar um FPGA da marca Altera, nós vamos utilizar um kit de desenvolvimento da Altera, e para isso nós vamos ter que utilizar o ambiente de desenvolvimento da Altera, que é o Quartus 2. Então, conto com todos, espero que fiquem bem e até a próxima.